Olha só o que está escrito aqui. Nível crítico 99,7%. Terremoto 8,9 previsto para agora, 18 de setembro de 2026, faltando 110 dias restantes, mas isso quando foi gravado esse vídeo. Então, na verdade, faltam menos de 70 dias para esse incidente. E olha só o que fala. Recuo do mar até 800 quilômetros, tsunami, ondas de até 18 metros de altura, vítimas fatais, até 600 mil mortos, áreas afetadas, norte, nordeste, sudeste, zonas costeiras e interior. Mais interessante é o cronograma: 24 horas iniciais, alerta máximo, evacuação imediata e mobilização total das forças. Fase 2, resgate de sobreviventes, primeiros atendimentos e estabelecimento de abrigos. Olha só o nível de catástrofe. Fase 3, depois de 14 dias, assistência humanitária, distribuição de suprimentos e estabilização das áreas. Fase 4, 180 dias, reconstrução de infraestrutura, apoio psicológico e social e recuperação econômica. Ou seja, esse apoio de estrutura estão relacionados com as cidades de 15 minutos ou Smart City e possivelmente as casas pré-fabricadas que a ONU vai estar fornecendo, criando as cidades inteligentes. As comunicações de alerta à população, SMS, alerta ativo, rádio e TV, emissão 24 horas, sirenes ativas, redes sociais e monitoramento. Plano logístico de contingenciamento do governo federal, decretar estado de emergência, ajuda humanitária, liberação de recursos financeiros, remanejamento da massa social para a região sul e utilização da infraestrutura do estado e forças estratégicas. Este é um evento de escala catastrófica. Ação coordenada pode salvar milhares de vidas. E a fonte é Site Nacional de Monitoramento de Alerta. Pois é, este é um site de criptografia que está escondido dentro da Deep Web. Catastrófico, não? O que vocês acham? Seria verdade o que está nesse site ou não? Comente aqui abaixo agora mesmo, e se quiserem acompanhar toda a verdade ou o que de fato poderá estar por vir em nosso país, fique comigo até o final. Já me ajudem a compartilhar esse vídeo e darem o seu like caso estiverem gostando do assunto, porque este é um assunto que eu acredito é um dos mais importantes que já fiz até agora. Enquanto isso, roda a vinheta. Bom, então voltando ao assunto catástrofe, eu quero dizer antes de tudo que não estou aqui para botar medo e pânico em ninguém, mas como eu sei que nós iremos enfrentar tempos difíceis uma hora ou outra, isso eu já sei que está programado por essa elite satânica e destruidora de lares e famílias, que quer a todo custo eliminar bilhões da face da terra. É importante que se diga e se mostre aqui que eles podem estar já programando por trás das suas reais intenções, já que são seres que não estão nem aí para com a humanidade e precisamos estar preparados por mais calamitosa que seja a situação. E a principal maneira de podermos nos preparar contra o que essa elite tenta contra a gente é primeiramente a de sabermos o que eles tramam por trás dos bastidores do poder. Por isso é importante você continuar comigo até o final desse vídeo e já ajudar a compartilhar caso ache necessário. Mas lembrando que este é um site divulgado na Deep Web e se é verdade ou não, só o tempo dirá. Mas independente se é verdade ou não, quero lhes mostrar aqui uma profecia do garoto Jesus Lopes, que falou sobre o cataclisma no Brasil e em São Paulo, principalmente, e que inclusive ele acertou a calamidade que aconteceu na Venezuela praticamente um mês antes delas acontecerem. Vamos à previsão dele então sobre o Brasil. Punto número 4.
Lean Apocalipsis capítulo 13 al 16, Apocalipsis capítulo 13 hasta el capítulo 16, porque el tercer jinete fue desatado para corromper a la tierra y la élite quiere gente sumisa y pronto saldrá a la luz los ángeles vigilantes encarcelados en el Éufrates como gigantes. Punto número 4. No crean todo lo que ven, porque a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, y les deja el Señor. Isaías 50, Isaías 51, Isaías 54 y 57 y Jeremías 50 hasta el capítulo 51. Babilonia representa a Nueva York. El primer destructor de Nueva York, Sao Paulo, San Francisco y Hawái será Leviatán. Opa, vocês veem aí o que ele fala. São Paulo será destruído pelo Leviatã e junto com São Paulo será destruído Nova York e o Havaí. Bom, só lembrando aqui que o Leviatã é um monstro marinho mencionado na Bíblia em algumas passagens e interpretado como uma criatura até formada por Deus que representa a força indomável e perigosa. Em algumas partes da Bíblia é usado para simbolizar as forças do mal e do caos que lutam contra Deus, como Isaías. O Leviatã, como o dragão, ele representa o diabo. Agora vejam só o que mais o menino Jesus Lopes falou. Y el último punto, el punto número 5, el tsunami más grande de la historia será en San Francisco con 8.8 metros de largo como mínimo en olas y 32 metros de alto como máximo. Al nivel de magnitud como la película Lo Imposible, así dice el señor Ben Elohim El Shaddai. Pois é, você já imaginou isso? Ondas de no mínimo 8,8 metros de comprimento, chegando até 32 metros de altura. Isso vai acabar com São Francisco, realmente isso vai acabar com qualquer cidade. Eu preciso dizer aqui que eu encurtei e muito a fala do menino para somente o que estava dentro desse contexto do vídeo, mas coisas depois eu trarei aqui para vocês da fala dele. Agora, se você não acredita no menino Jesus Lopes, é bom saber que ele acertou em cheio sobre os terremotos que mataram milhares de pessoas na Venezuela. Está duvidando? Veja só. Hola, buenos días, tardes o noches, sea el momento en que tú estés viendo este poderoso mensaje. Mi nombre es Jesús López y vengo a traerte un mensaje por parte del Espíritu Santo de Dios que intentará redarguir al pueblo de Dios con el siguiente mensaje. Y el mensaje dice de la siguiente manera, fue escrito el 1 de mayo del 2026 y dice de la siguiente manera: en este momento me dirijo con total respeto, responsabilidad, que mi Señor esté en los cielos y reciba todos los honores, toda la gloria y toda la honra. Así dice el Señor. Estoy decepcionado de todos sus actos inmorales. Ante mi presencia estoy muy enojado por alojar fuego extraño en mi altar. Yo uso a este siervo para que sean advertidos y no se pierdan a los acontecimientos. Primero llegará la persecución a la iglesia en el pueblo de Venezuela para probar su fidelidad en mí. Luego llegarán 2 terremotos que sacudirán al país de forma trágica. Caracas, Valencia, Amazonas, Bolívar, Mérida, San Juan, Maracaibo, Sucre, Táchira, Cogede, las Islas, Islotes, Maracay, Puerto Ordaz, Puerto Ayacucho. Y se levantarán grandes bestias que consumirán el pueblo de Venezuela por su soberbia y su idolatría en mis altares. También habrá un derramamiento de sangre para aquellas personas que maldijeron mi nombre y el de mis servidores por culpa de su falta de empatía por el que necesitaba. Serán juzgados sus actos uno por uno. Así dice el Señor Elohim El Shaddai Adonai Yireh Sabaoth. Pois é, ele falou com muito respeito, dando honra e glória a Deus em primeiro lugar, e falou que em 1º de maio, sobre os 2 grandes terremotos na Venezuela e ainda em várias cidades dela, que eu acho que nem ele sabe que existe. Mas lembre-se o que Deus falou pela voz do profeta Joel sobre aqueles tempos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2,17. Pois é, e diz mais o Senhor: também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Atos 2,18. E finaliza dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2,21. Pois é, meu amigo e minha amiga, chegou a hora onde o justo de Deus viverá pela fé. Porque os dias são chegados onde de todas as partes muitos serão marcados por Deus,
com os grandes acontecimentos que virão para a regeneração deles e da humanidade, enquanto que outros serão marcados pela coisa ruim mesmo, para a perdição das suas almas. Mas a escolha é de cada um, não é mesmo? O importante a ressaltar aqui é aquilo que Jesus avisou e viria pela frente nas folhas do Apocalipse do apóstolo João, porque nós chegamos no período das tribulações que serão muito desafiadoras para todos nós, pois a terra ainda precisa se limpar das energias de guerras, conflitos, destruição da natureza, como desmatamento e matança de animais, para que a terra possa de fato ascender. Nós já temos visto aí muitas intempéries climáticas, mas as maiores ainda estão por vir, onde muitos já escolheram fazer a sua passagem antes mesmo de encarnarem na terra. A verdade é que fácil não será para quase ninguém, porque quando muitos estarão dentro do olho do furacão, outros terão apenas alguns arranhões. Mas mesmo assim não será fácil para nenhum de nós, pois o maior desafio será a perda dos bens materiais e a perda dos seus animais e entes familiares. E o desapego será a grande lição dessa época, lembrando que nenhum ser passa por aquilo que não precisa passar, que também nenhum ser faz a passagem antes do tempo, pois não existe morte precoce, a não ser no suicídio. Tudo já está pré-agendado. Ninguém vem até aqui sem uma data predefinida da sua volta. Mas serão muitas as tribulações, só não será permitido uma nova guerra nuclear, pois este evento prejudica todo o universo e não só o planeta. Então o momento é de manter o foco naquilo que é mais importante e também no agora. E lembrarem sempre que esse mundo não é nada mais, nada menos do que uma simulação para teste e aprendizado para a evolução da sua alma. E que o nosso eu verdadeiro, que é o nosso eu superior, espírito, está sempre protegido em uma dimensão mais acima desse mundo, observando tudo o que fazemos. Pois se não fosse assim, Deus jamais permitiria tamanha barbárie, atrocidades, conflitos, desastres, sejam naturais ou não. Pois mesmo que os homens tenham planejado tudo isso, como foi demonstrado, como vimos no beber do vinho de David Beckham no jogo da seleção brasileira contra a Escócia, que 2 minutos depois culminou com a catástrofe na Venezuela, que já estava na Copa da revista The Economist sobre os acontecimentos de 2026, que quando analisada mês a mês, aparece em junho uma taça de vinho derramada como se por um terremoto. Que coincidência, não? Ou não seja só coincidência, porque o detalhe aqui é que a seleção da Venezuela é conhecida como La Vinho Tinto pela cor da sua camisa. Pois é, causalidade ou chamativa demais para passar despercebida. Mas se vocês acham que é só isso, quando o Brasil ganhou da Escócia por 1-0 no dia 20 de junho de 1990, houve uma outra coincidência estranha relacionada com Brasil, Escócia e terremotos. Que ainda antes do jogo terminar, houve um terremoto de 7,4 que atingiu o norte do Irã, que culminou na morte de 50 mil pessoas e deixando feridos até 105 mil. Pois é, parece tudo planejado, premeditadamente para matar as pessoas ou pelo menos diminuir a população dos que eles chamam comedores inúteis. Mas eu digo planejado porque houve vários acontecimentos estranhos na Venezuela horas antes da tragédia acontecer, como uns raios estranhos avermelhados que desciam debaixo das nuvens. Às 3 horas da manhã, quando o mundo inteiro dormia, alguém capturou esses raios que causam calafrios e tudo começou com uma enorme e estranha luz avermelhada, como se fosse algum tipo de sinal vindo do céu, ou seriam os tais alienígenas. E depois mais objetos circulares apareceram, como se fossem OVNIs mesmo,
Mas o mais estarrecedor veio depois, ao invés de desaparecerem. Ao tocar o solo, essa luz estranha começou a se mover com uma velocidade extrema, como se estivesse cortando algo ou a própria superfície. E segundos depois se transformaram em luzes verticais, passando por várias áreas, como se estivesse escaneando toda a área. Depois todas as luzes se converteram em um só ponto de luz. Depois desapareceram sem deixar rastro nem explicação alguma. E vocês já viram algo assim na sua região? Pois é, parece até que eles estão criando a narrativa dos OVNIs para atacar certos lugares. Mas não parece que isso a vocês seria algo sobre o que falei e mostrei que estava por trás das chamas no Havaí há 2 anos atrás? Ou então, como os incêndios causados em Los Angeles pelo projeto Blue Beam, que já lhes falei há 1 ano atrás? Pois é, caso não vejam, eu deixarei o link desses vídeos para que possam assistir mais tarde e verem com seus próprios olhos como tudo é planejado para trazer o pânico e o caos aos países escolhidos. E por que fazem isso? Bom, além de quererem diminuir a população, eles fazem isso como um grande ritual de sacrifício, como aconteceu na abertura da Copa do Mundo da FIFA. Pois é, uma bomba nuclear, depois o símbolo Illuminati, um hexagrama que já sabemos para quê. Depois, em meio à taça, como se fosse prédios caindo. E a pergunta que fica é: seria o terremoto na Venezuela uma atuação por meios humanos ou apenas uma certa revolta da mãe natureza? Responda abaixo nos comentários o que vocês acham, porque agora eu vou falar toda a verdade por trás dessa catástrofe que ceifou milhares de vidas na Venezuela. Então, se puderem, além de comentar abaixo o que vocês acham, se estiverem gostando do vídeo, me ajudem dando o seu like e se inscrevendo no canal, já que não custa nada. Então, agora sim, sem enrolação, vamos à verdade, nada mais que a verdade. E o que acontece é que existem sim os cataclismos naturais que estamos sofrendo, principalmente por causa da transição planetária, como já falei em outros vídeos, que estamos passando, onde o planeta Terra precisa se limpar de todas as energias densas e pesadas, de tudo aquilo que foi feito a ela de maldade, dor e sofrimento. E o planeta precisa se livrar desse peso que a mantém numa oitava mais densa de dor e sofrimento, a fim de que possa se elevar até a 5ª dimensão, como já lhes falei em outros vídeos, no meu outro canal, principalmente chamado Mistérios Desvelados, com Sandro Sabag. Mas o que vocês não sabem é que os maléficos ainda governantes desse mundo, eles sabem dos cataclismas que irão acontecer. E o que eles fazem? Simplesmente eles aguardam que as linhas de tensão dentro do corpo cristalino da Terra atinjam um limiar crítico. Então, eles usam uma tecnologia de ressonância extraterrestre herdada de antigas alianças desde o governo Eisenhower, onde amplificam frequências que incentivam uma liberação em um local e momento escolhido, causando um maior cataclismo e destruição daquela região, onde colhem as ondas emocionais que se seguem de medo, incerteza, divisão e dependência, principalmente governamental. Tecnologias essas que são usadas há muito tempo como alimento para esses seres das trevas em realidades de dimensões inferiores. Então, a resposta é sim. Houve influência dessa elite satânica que ainda governa o planeta, mas ele não foi criado do nada. Houve o mexer e o balançar da Terra. Mas o terremoto de 24 de junho tinha a intenção de produzir muito mais do que acabou acontecendo, porque instantes antes de o ponto de ressonância atingir sua intensidade máxima, várias frotas estelares alinhadas com a Confederação Galáctica, ou seja, os nossos anjos das estrelas, redirecionaram ondas sonoras para a grade cristalina da Terra, reduzindo assim seu impacto e potencial destrutivo. E o que a humanidade experimentou foi apenas
uma fração do que havia sido planejado por esses malignos dominadores do planeta Terra. Então, esta é toda a verdade sobre os terremotos, tanto da Venezuela como tantos outros que ocorreram em nosso planeta. E o que se pode esperar de um terremoto aqui no Brasil é algo que pode ser devastador. Mas lembre-se que Deus está sempre ao nosso lado com seus anjos para nos proteger e nos guardar. Mas para isso precisamos estar alinhados com a sua verdadeira essência e sagrada vontade, pois já não há mais tempo para distrações. A hora é agora, a hora de buscar e andar com Deus em todos os momentos, pois não sabei nem o dia e nem a hora em que poderão sofrer tais cataclismas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, ativar o sininho das inscrições, se inscrever no canal e compartilhar geral. Um beijo no coração a todos vocês, fique com Deus, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal. E a gente se vê no próximo vídeo.